Nem sempre, quando você cria um vetor, o problema a ser resolvido exige que você percorra ele do início para o final. Às vezes é necessário que você faça o contrário, percorra do final para o início, da metade para o final, ou alguma variação do tipo. Isso é perfeitamente possível de ser resolvido. Vamos dar uma olhada em um exercício no CodeBlocks. Dado um vetor com 5 elementos, gere um segundo vetor correspondente à inversão da ordem de seus elementos. Mostre o resultado na tela. Então veja que aqui não foi solicitado que o usuário informasse os valores do vetor. Como o objetivo é apenas fazer a inversão, então vamos declarar aqui dois vetores, sendo que um deles já vai ter os seus valores inseridos na própria declaração. Então tem um vetor de inteiros chamado A, e ele recebe um conjunto de 5 valores. Vamos colocar os números de 1 a 5 para ficar fácil de observar o resultado. Então 1, 2, 3, 4, 5. Lembre que essa aqui é uma forma válida de você inicializar os elementos de um array. O valor que vai aqui dentro pode ser omitido ou será calculado automaticamente como 5. Vamos colocar aqui 5 para ficar mais legível o que está sendo feito aqui. Bom, se eu tenho que gerar uma versão do A em ordem inversa, obviamente esta versão, que vamos chamar de B, tem que ter o mesmo tamanho, a mesma capacidade, senão todos os elementos não vão caber aqui. O que eu sei? Para percorrer os elementos do A, para acessar cada um deles, eu preciso gerar os índices 0, 1, 2, 3 e 4. Para acessar os elementos do B, a mesma coisa, eu preciso gerar valores de 0 até 4. Agora o que eu sei que para fazer a inversão é que o elemento da posição 0 do A tem que ir para a posição 4 do B. O elemento da posição 1 do A tem que ir para a posição 3 do B. Tá? Então, eu posso considerar isso na hora de escrever um laço de repetição. Eu posso escrever um for, que tem um índice i que vai começar em 0, da primeira posição do A, e possui agora uma segunda variável de controle, que eu posso chamar de j, que corresponde ao índice do último elemento do B, que nesse caso seria 4. Ou seja, vou copiar o elemento do índice i do A para o índice j do B. Veja que eu estou fazendo mapeamento através de i e j. Ponto e vírgula. Quantas iterações eu preciso para transferir todos os valores do A para o B? Então eu preciso exatamente de 5. Posso aproveitar o i e dizer que ele é menor do que 5, ou seja, eu terei 5 iterações. Caso fosse necessário, eu poderia escrever uma expressão aqui que também utilizasse o j, mas não é o caso. Então o que eu sei é que a cada iteração o i avança em direção ao final do array e o j retrocede, então ele vem em direção ao início, ou seja, contagem regressiva. Feito isso, agora ficou fácil resolver o problema. O b no índice j recebe a no índice i. Então veja que eu fiz uma correspondência entre origem e destino. I começando de 0, j começando de 4, i vai sendo incrementado, j vai sendo decrementado. Feito isso, posso simplesmente mostrar o resultado na tela percorrendo b, agora do início para o final. Então i começa em 0, até que i seja menor que 5, que é a quantidade de elementos que eu tenho no b, e a cada iteração i mais mais. Cout b no índice i. Vamos colocar separado por espaços aqui, e vamos colocar o resultado. Inversão de A. Compilando este código. Então veja, inversão de A, 5, 4, 3, 2, 1. Problema resolvido. Veja aqui, você tem que sempre pensar em como vai escrever o seu laço de repetição for. Não automatize a tarefa de escrever que i começa em 0 e vai até n. Faça uma pausa e pense exatamente no problema que você tem que resolver, no algoritmo que você tem que implementar para manipular esse vetor. Nem sempre o for
vai do início até o fim do seu vetor.